Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião espírita da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde temos buscado os ensinamentos de Jesus, visando entendermos mais a respeito da lei de Deus, a respeito da nossa vinda no mundo e o que Deus espera de nós. Agradecemos a Jesus as bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela presença sempre dos nossos benfeitores espirituais, nos amparando, nos assistindo, devido às enfermidades e às limitações que somos portadores. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos nossos parentes e àqueles que necessitam da vossa misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 8º, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados que têm puro coração. E os nossos estudos da tarde se referem ao subtítulo Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. São dos registros de São Mateus, em que Jesus nos fala: se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem no pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que os meus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Porquanto o Filho do Homem não veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós.
Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versos 29 a 30, capítulo 18, versos 6 a 11. Meus irmãos, conforme informamos, nós estamos estudando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados que têm puro coração. É uma afirmativa de Jesus, dos registros de São Mateus, em que ele nos fala: bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versos 8. Esta é uma condição em que Jesus procura fazer da pureza de coração uma das condições essenciais para aqueles que desejam um dia ser felizes. Isso porque bem-aventurado significa aquele que pode no futuro ser feliz e alcançar um estado de graça celestial. Aquele que mesmo na existência atual já sente as vibrações de uma felicidade relativa e de um futuro com menos dor, sofrimento e dificuldades na vida. É por isso que a doutrina espírita nos ensina que estamos ligados à pureza de coração. Estamos ligados também à simplicidade e à humildade, que são condições essenciais para abrirmos todas as portas para a nossa felicidade futura. Isso porque, sem a humildade e a simplicidade, nenhuma virtude se mantém em nós e se perdem pelos caminhos do mundo. Isso Jesus deixou claro quando nos afirmou: bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. São dos registros de São Mateus, capítulo 5, versos 5 e 9. Hoje nós sabemos que os brandos, pacíficos e humildes são os simples no falar, os sinceros e francos no agir, são os tolerantes e os pacientes, são aqueles que respeitam o seu próximo não pelos seus bens materiais ou pelas suas posses e títulos, mas por suas virtudes, por seus valores morais. Jesus, quando nos fez essa advertência, ou seja, para que nos mantivéssemos puros e pacificados os nossos corações, Ele mais do que ninguém conhecia a nossa natureza humana. Deus, como um Pai misericordioso, bom, justo, não nos criou para sofrermos. Todos nós temos o mesmo ponto de partida, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum saber, para que pudéssemos, pelos nossos próprios passos, atingir a perfeição. Para isso, Ele nos concedeu a inteligência, justamente para que pudéssemos distinguir a diferença entre o bem e o mal e caminhar em sua direção. É então, nessa caminhada evolutiva, que cada um escolhe o seu próprio caminho
de acordo com a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, ou seja, a sua vontade, e adquire experiência para conhecer a ambos, ou seja, tanto o bem como o mal. É por isso que a desigualdade é necessária às nossas personalidades, porque se fôssemos criados perfeitos, não existiria mérito nenhum. Então, é pelos nossos próprios passos e devido à nossa condição evolutiva que nós procuramos nos interessar por tudo aquilo que diga respeito ao que mais nos agrada, aquilo que mais encanta nossos olhos e nos atrai. É assim que muitos se interessam somente pelo seu bem-estar material, esquecendo de se preparar espiritualmente. Outros procuram preencher suas vidas com vícios e inquietações de todo tipo, porque não percebem as sombras negativas que os rodeiam, deixando-se levar pelas ondas destruidoras do ódio, do egoísmo, do orgulho, que trouxeram de um passado sombrio, de outras vidas passadas. Muitos se aborrecem por causa de pequenas coisas do dia a dia, que às vezes nem lhe dizem respeito. São coisas que provocam dores e sofrimento nas pessoas que com eles convivem, usando principalmente a língua como instrumento para exteriorizar aquilo que está cheio o seu coração. Como exemplo, nós trouxemos uma história que nos mostra os danos e prejuízos que a crítica, a calúnia e a maledicência causam em nossas vidas. É uma história que irmão X resgatou dos arquivos da espiritualidade e nos traz para que sirva de exemplo. É do livro Espírito de Verdade, a lição 41, intitulada Tomada Elétrica. Irmão X, não, desculpe meus irmãos, é um espírito que se identificou como Júlio. Ele veio dar o depoimento da última encarnação dele. Então, o Júlio nos fala o seguinte: depois de algum tempo da minha desencarnação, em breve tempo sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos, para que algo lhes fale da minha história. Amargo castigo aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Então, é a história de um espírito que se apresentou em nenhuma reunião de intercâmbio espiritual, uma reunião mediúnica, falando que o seu depoimento era uma advertência àqueles que não dão importância ao valor ao que escutam e que não têm cuidado com o que dizem. E ele continua nos falando: simples em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste, a maneira de um louco que retorna ao juízo depois de haver naufragado no sofrimento de um pranto. Nós sabemos que quando o espírito ele comete muito escândalo aqui no mundo, quando ele retorna ao mundo espiritual, muitos vão para um lugar que é um verdadeiro pântano,
ele se vê dentro de lamas, atolados até a cintura. Há alguns anos, em minha última encarnação na Terra, eu era simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, desposei Marina, muito mais jovem do que eu, exaltando a nossa felicidade. Construímos nosso paraíso doméstico numa casa pequena de movimentado bairro do Rio de Janeiro. Nossa vida modesta era um cântico de ventura, entretecido de esperança e preces. Todavia, porque fosse de ordinário, desconfiado e inquieto, amava minha esposa com doentia paixão. Marina era muito moça, quase menina. Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca, e por guardar temperamento infantil, a curto espaço teve o nome enlaçado à maledicência que afasta a felicidade, como a sombra persegue a luz. Em torno de nós fez-se o disse-me-disse. Se tomávamos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços, enquanto se cochichava, lembrando nosso nome. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de assovios discretos. Começaram para mim os recados suspeitos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos de família, reunindo várias acusações. Marina desertara os compromissos do lar. Marina era ingrata e infiel. Marina respirava numa poça de lama. Marina tornava-se irregular. Muitas vezes, minha própria mãe, zelosa do nosso nome, chamava minha atenção exigindo providências. Amigos contavam-me anedotas desrespeitosas com sentido indireto. Lutas enormes do sentimento aumentavam em mim desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea. Em vão, a companheira se inocentava, alertando o meu coração. Entretanto, densas trevas possuíam meu raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Como se eu fosse puro, exigia a pureza de minha mulher. Qual se fosse santo, reclamava-lhe santidade. Triste cegueira humana. Foi assim que, numa tarde inesquecível, para o remorso que me envergonha, tocou o telefone me avisando. 3h da tarde. Anuncia-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava no meu aposento íntimo. Desvairado, tomei um revólver e busquei minha casa. Sem barulho, penetrei no nosso quarto, de olhos embaciados no desespero,
Vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos de nossa cama. Não tive dúvida e atirei, agoniado. Vi-lhes o sangue a misturar-se, enquanto me deitavam olhares de imensa angústia, e porque não pudesse eu mesmo resistir a tamanha infelicidade, estilhacei meu crânio com uma bala certa, caindo logo após, para acordar no túmulo, agarrado a meu corpo, deformado e mal cheiroso, que servia de engorda a vermes famintos. Em vão, busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama e emparedar-nos na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes cercavam-me a todo instante. Descrever minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque a palavra dos homens não tem bastante força para pintar um inferno que gritava dentro da minha alma. Por muito tempo, amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram por fim do cárcere de lodo. Vim então a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pedir a um companheiro da vizinhança que consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada, a fim de passar a roupa que eu iria precisar para o dia seguinte. Dominado e impregnado de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão a minhas pobres vítimas, implorei humilhado a prova que me espera. É assim que, falando às almas descuidadas, que cultivam na terra o vício da calúnia, venho dizer a todas, nas condições de um réu, que para me curar da minha própria insensatez, roguei ao Pai Celeste e me foi concedido a bênção de 50 anos de doença e sofrimento, luta e flagelação na dor de um corpo cego. Júlio. Então, meus irmãos, ele vai reencarnar e ter uma vida de 50 anos como cego pelos erros que ele cometeu no passado. É uma lição, é o que a lição da tarde nos explica. Escândalo nos diz toda ação que de modo ostensivo vai de encontro à moral ou às regras do bom costume. O escândalo não está na ação de si mesmo, mas nas consequências que possam ter quem as provoca. É o que a história nos mostrou. O estrago que o ciúme, a calúnia, a falta de moderação e cuidado faz na nossa sociedade. Na história vimos muitos participando indiretamente no escândalo e com certeza serão punidos pela justiça divina. Todos aqueles que contribuíram
para a destruição do casal estão envolvidos. No futuro haverá prantos e ranger de dentes. São palavras de Jesus. É por isso que Jesus deixa claro para nós nos registros de São Mateus. Se teu olho serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor é que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão te serve de escândalo, cortai-a e lançai-a fora de ti, porque melhor melhor para ti é que não se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo vá para o inferno. É dos registros de São Mateus, capítulo 5, versos 29 a 30. Numa outra advertência, São Tiago, no capítulo 3 de sua epístola, dedicado à importância do uso da língua, ele nos adverte. A língua, quando não é domada, ela é cheia de veneno mortal, pois da mesma maneira que com ela bendizemos nosso Senhor e Pai, nós também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca não deve proceder bênçãos e maldição. Por isso devemos ser sábios, entendidos e mansos com o uso da língua. É por isso que Kardec nos adverte. Toda imperfeição é causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma só ação má, um só pensamento mau que não acarrete tristes e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que se perca. Meus irmãos, a felicidade foi e sempre será a nossa maior e a nossa mais profunda aspiração. Não há uma só pessoa que não deseje conquistá-la, tê-la como companheira inseparável em sua existência. Raro, no entanto, são aqueles que têm conseguido. Os que conseguiram são aqueles que examinaram seus defeitos e conseguiram limpar dos seus corações as imperfeições, encontrando a plenitude da paz e da alegria em suas vidas. Então, se quisermos encontrar a paz e a felicidade, basta eliminar de nossas vidas o ódio, a inveja, a ambição e o orgulho, e tudo aquilo que possa atrasar a nossa evolução espiritual e moral. A doutrina espírita, em total sintonia com os ensinamentos de Jesus, nos esclarece que tanto aqui na Terra como do outro lado da vida, nós vamos encontrar a felicidade na proporção do grau de pureza e progresso moral que cada um conquistarmos na nossa convivência diária. Então, meus irmãos, vamos manter limpos os nossos corações. Quanto mais nos esforçarmos e mais adquirirmos virtudes, mais nós vamos encontrar paz, tanto aqui como do outro lado, no mundo espiritual. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos.
Meus prezados irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe no prosseguimento dos comentários já iniciados pelo nosso irmão Evandro acerca do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração, mais especificamente do item 11, que trata dos escândalos. E conforme já podemos compreender, a palavra escândalo, aqui nesse ensinamento de Jesus, ela foi utilizada como um sinônimo de todo o mal, genericamente falando. Toda violação de Deus, com ou sem repercussão pública. Hoje em dia, tem se utilizado essa palavra escândalo para designar somente aqueles grandes erros, né, os fatos graves que chegam ao conhecimento de todos. A gente vê na televisão o escândalo da política em um determinado setor. Então, geralmente hoje em dia se usa a palavra escândalo nessa circunstância. Mas na lição do Cristo, o seu significado é mais abrangente. Não há necessidade de ser um fato extremamente grave, né? Um crime segundo os códigos de lei dos humanos. Nem mesmo há necessidade deste fato ser descoberto ou divulgado pela imprensa, pela mídia. Ao se referir a escândalo, Jesus falava sobre qualquer resultado decorrente da violação da lei de Deus, que prejudique o nosso próximo. Ou seja, qualquer vício nosso, qualquer imperfeição que prejudique alguém, que cause um mal. E esse mal praticado, sempre vai ter uma consequência ruim também para aquela pessoa que praticou. Mais cedo ou mais tarde, aquele mal volta para quem o cometeu. Essa é a lei de Deus. Vamos dar aqui alguns exemplos. Os filhos ingratos, que não respeitam os pais, que tratam com frieza os seus genitores, ali muitas vezes idosos, dentro de casa, e sem que ninguém saiba. Muitas vezes não estão nem praticando um crime mesmo, só um desrespeito, uma falta de carinho. Isso aí já é, perante a lei de Deus, um fato de gravidade, a ingratidão dos filhos perante os pais. O marido autoritário que humilha a esposa e os filhos dentro de casa, ou mesmo os empresários, profissionais aí que abusam, da sua inteligência para utilizar as brechas da lei, para lucrar mais, para se beneficiar em prejuízo dos outros. Muitas vezes nem chegam a cometer um crime grave, mas estão ali causando um prejuízo. Então, muitos desses casos, o mal praticado vai até escapar da lei humana. O sujeito pode ficar impune diante da justiça dos homens, mas perante a lei de Deus não tem como escapar. Como nós sabemos, até mesmo os nossos pensamentos, muitas vezes, aqueles pensamentos que nós nem temos tanta consciência, estão lá no nosso subconsciente, Deus conhece todos. Então, perante a justiça divina, não tem como a gente escapar. Kardec nos fala, no item 6 deste mesmo capítulo, que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também nos pensamentos. Tanto que Jesus condena o pecado pelo pensamento, porque ali já há um sinal de impureza, de um sentimento ali que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado. Portanto, esse capítulo inteiro, o capítulo 8, que trata da pureza do coração, ele nos convida a esse esforço constante de purificar os nossos sentimentos, de ter vigilância com relação aos nossos pensamentos, porque os nossos sentimentos vão gerar os pensamentos e os nossos pensamentos vão gerar as nossas palavras e os nossos atos. Então tudo nasce no coração, no sentimento, no nosso mundo íntimo. O que a gente tem dentro do nosso ser? É por essa razão que o Espiritismo
ressalta sempre a importância da reforma íntima. A reforma íntima é o principal objetivo de toda criatura, né? É o seu autoconhecimento e o seu burilamento, é o seu aperfeiçoamento espiritual. E disse Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Nessa lição, que foi muito bem explicada por Allan Kardec nos itens seguintes, né, temos alguns valiosos ensinamentos, partindo de duas principais premissas. Primeiro, que a Terra é um mundo de provas e expiações, aonde predomina ainda o mal. Por isso que Jesus disse: é necessário que venham escândalos, porque faz parte da natureza, da condição espiritual ainda do nosso planeta, porque nós, criaturas ainda imperfeitas, estamos aqui praticando o mal. Jesus nos ensinou, né, que infelizmente aqui no mundo ainda existe muito sofrimento, porque os homens, né, se prejudicam uns aos outros, se punem, um pratica o mal contra o outro. E a lei divina de causa e efeito, ela estabelece que nós colhemos aquilo que plantamos, de acordo exatamente com o que nós plantamos, é que nós iremos receber. Então todo ato vai gerar uma consequência. Essa lei de causa e efeitos, meus amigos, também conhecida como lei de ação e reação, ou ainda como lei do retorno, determina que o bem ou o mal que nós fizermos, inevitavelmente, em algum momento, vai retornar para nós. Então, Allan Kardec nos explica que quando estivermos cansados de sofrer, devido ao mal que praticamos uns contra os outros, é que então procuraremos o remédio no bem. Feitas essas considerações, para chegarmos num ponto crucial, que é a necessidade então de focarmos na descontinuidade do mal, acabar com essa cadeia do mal, esse ciclo vicioso. Alguém te ofende, você ofende de volta. Alguém te prejudica, você dá o troco em outra pessoa ou naquela mesma pessoa. Então a gente está sempre magoando, sendo magoado e magoando, revidando. Isso gera então uma cadeia, um ciclo vicioso do mal, que precisa então ser quebrado, ele precisa ser destruído. E como que a gente faz isso? Através do bem, da paciência, do perdão, da tolerância, da indulgência, A necessidade então que todos nós temos é de combater o mal que ainda existe em nós, porque esse mal que ainda existe em nós, na forma de vícios e imperfeições, é que alimenta essa cadeia. Então o ódio, o orgulho, a vaidade, o melindre, a ganância, os ciúmes, a inveja, todos esses vícios humanos que nós ainda alimentamos em nós, eles é que vão nutrir essa cadeia do mal, e nós precisamos acabar com isso, mudar então essa situação. Quando Jesus nos disse: se a vossa mão ou o vosso pé é motivo de escândalo, cortai-os. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai longe de vós. O mestre estava nos falando para arrancarmos do nosso coração esse sentimento ruim, todas essas impurezas, essas más tendências que nós ainda possuímos. Então é essa causa que está dentro de nós que nos faz ainda praticar o mal. É isso que tem que ser arrancado. E esse é o primeiro e o principal aspecto que gostaríamos de destacar. Mas, nós percebemos que o Cristo usou uma figura de linguagem, uma imagem forte, dizendo então que nós precisamos arrancar os nossos olhos, os nossos braços, as nossas pernas, para
cortar o mal na raiz. A ideia é essa, cortar o mal na raiz. Não é necessário, né, literalmente ali no primeiro momento, a gente arrancar os nossos olhos, os nossos braços, né? Mas sim combater a inveja, combater os ciúmes, combater a ganância, combater esses sentimentos impuros, porque o nosso corpo humano, ele é só um instrumento. A gente precisa combater o que está errado no nosso espírito, porque aí a gente não precisa, né, arrancar um membro, prejudicar uma função nossa importante para a nossa vida. Mas essa lição também tem esse outro aspecto. Inclusive a lição lida aqui pelo nosso irmão Evandro nos mostrou um exemplo de um irmão que, tendo caído aí, né, na invigilância da calúnia, dos maus pensamentos, dos ciúmes excessivos, aí ele pediu para vir cego, né? Então isso pode acontecer sim, né? Nós podemos, em algumas oportunidades, né, quando nós não estamos conseguindo controlar esses sentimentos ruins, quando a nossa vontade ainda está fraca, né, e essas más tendências, esses vícios ainda são mais fortes do que nós, muitas vezes nós, antes de reencarnar, como nós vimos na lição aqui, nós pedimos sim para vir com limitações, com algum problema, uma deficiência, para que não cometemos os mesmos erros, né? Inclusive, separamos aqui também um outro exemplo nesse sentido, né? Ilustrando que muitas dessas expiações graves que nós passamos aqui na Terra, privados de partes do nosso corpo, de algumas de nossas funções, são frutos de escolhas que nós fizemos antes de encarnar. No livro Chico de Francisco, de autoria de Adelino da Silveira, temos aqui uma lição muito curtinha, que já foi lida aqui nessa casa algumas vezes e que ela é bem ilustrativa sobre isso que nós estamos falando. Então diz o seguinte, a lição se chama Suicídio. Certa senhora procurou o Chico com uma criança nos braços e lhe disse: Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Olha o tanto de limitação, né, que essa criança aqui possuía. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo, e sempre há uma resposta no Espiritismo, viu, irmãos? Uma resposta coerente, lógica, racional, e que acaba nos mostrando toda a grandeza da criação de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua sabedoria. Sempre há uma resposta no Espiritismo. Então, foi com a intervenção de Emmanuel que a resposta veio. Então, essa mãezinha chegou no Chico. O que o Espiritismo me diz sobre isso? E Emmanuel encosta no Chico e fala: Chico, explique à nossa irmã que esse nosso irmão que está nos seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações. 10 últimas encarnações. Meus irmãos, se a gente fizer um cálculo, que a gente costuma reencarnar a cada 100 anos ou a cada 150 anos, ou seja, esse irmão já está há mais de 1000 anos cometendo suicídio em todas as suas vidas. Então, Emmanuel fala, né, que ele suicidou-se nas 10 últimas encarnações, e ele pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Então vejam, ele não estava conseguindo controlar aquele mal que existia dentro dele, né? E aí ele teve que ir ao extremo. Então me tira as possibilidades, eu quero vir cego, surdo, sem os braços. Agora que as pernas, né, estavam ali,
né, para serem amputadas, ela queria saber o que fazer. E aí Emmanuel continua: mas agora que está aproximadamente com 5 anos, a criança procura um rio, um precipício para se atirar. Então a perna é que agora estava sendo o único órgão que estava possibilitando ele de cair na mesma queda do suicídio. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício. Lembra que ele mesmo que pediu? Olha o que ele pediu, ó: que fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Então, em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Então, temos mais essa lição aqui, como outras existem na literatura espírita, demonstrando essa situação, que nós precisamos purificar o nosso coração, combater as nossas imperfeições, para que não venhamos a cometer o mal, aqui chamado como escândalo. É preciso então, meus irmãos, nós termos uma melhor compreensão da vida, entendendo que o nosso passado, o presente e o futuro, eles são solidários, estão intimamente relacionados. O que a gente fez no passado vai repercutir hoje, e o que a gente está fazendo hoje vai repercutir amanhã. Será então a nossa renovação íntima que vai mudar a nossa situação espiritual, Isso no plano individual e também no plano coletivo. Quando cada um de nós começarmos a melhorar um pouquinho, a humanidade também como um todo vai melhorar. E aí o nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, vai passar a ser um mundo regenerado, um mundo melhor. Emmanuel tem uma definição muito bonita do Evangelho, onde ele diz o seguinte: o Evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Então o Evangelho é que vai nos mostrar, é o caminho, o roteiro perfeito para nós nos transformarmos, e ao nos transformarmos, o bem ser glorificado. Mas a gente precisa sempre recordar, que esse combate ao mal, ele tem que ser feito em nós, porque não nos compete, meus amigos, ficar querendo corrigir o outro, criticando, julgando, apontando o dedo, Nós já temos muito trabalho a ser feito em nós, e mal estamos dando conta de fazer a nossa reforma íntima. Nós vamos então gastar tempo e energia tentando corrigir os outros? A única pessoa que a gente pode realmente corrigir é nós mesmos, ou aqueles que estão ali diretamente sobre a nossa responsabilidade, os nossos filhos, por exemplo. Cuidemos então, meus irmãos, da nossa reforma íntima, combatendo o mal em nós, porque é somente isso que nos cabe e que nos será cobrado. Trouxemos também aqui uma lição do livro Boa Nova, essa obra que é um verdadeiro tesouro espiritual, de Humberto de Campos, onde o irmão X traz aqui lições preciosas de Jesus ali no convívio íntimo com seus discípulos. E para ilustrar esse comentário de hoje, trouxemos aqui o capítulo 7, cujo título é exatamente esse, A Luta contra o Mal. Não teremos tempo de ler tudo, mas vamos fazendo um resumo e destacando as principais partes, sobretudo os trechos onde tem ali um diálogo com as falas de Jesus, sempre palavras muito sábias, muito bondosas, repletas de luz. Então começa a lição assim, de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Então, de todas aquelas
maravilhas que Jesus fazia, uma coisa que chamava muita atenção dos discípulos era quando ele fazia uma desobsessão, que ele ali curava os endemoniados, né? E dentre os companheiros ali de Jesus, Tadeu, o discípulo Tadeu, era o que mais ficava impressionado, maravilhado com aquilo que acontecia. E então, um dia, Jesus saiu com João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e pediu a Tadeu que procedesse ali um tratamento, né, a cura de uma mulher que estava sofrendo uma obsessão. Ela estava sendo perturbada por espíritos ali que a subjugavam. E Tadeu, apesar de muito esforço, não conseguiu. Ele não conseguiu, e aquela senhora, ela só foi então curada, né? Só foi feita a desobsessão quando Jesus retornou mais à noite. E Tadeu, por conta disso, ficou muito triste, cismado, né, reflexivo. E ele então ficava pensando, por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudesse dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino? Então, Tadeu tinha aqui duas dúvidas. Por que o Cristo não me passa essa autoridade, esse poder para eu poder ajudá-lo? E mais do que isso, por que Jesus não reúne todas essas pessoas más, né, esses endemoniados, os espíritos malfazejos, e não faz ali uma pregação, né, uma atuação geral para livrar os adversários do mal, os adversários da luz, né? E com esses questionamentos, ele esperou um momento para encontrar com Jesus e ter ali um diálogo, cuja leitura agora eu vou fazer porque é muito belo. Então Jesus lhe respondeu, quando ele questionou sobre essas duas perguntas: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades na sua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E Jesus responde: se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Olha que coisa mais linda, né? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal também são nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Jesus responde: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente contra o seu irmão, como Deus nunca entra em luta contra os seus filhos. Aquele, quer dizer, o discípulo, apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Então, resumidamente, Jesus falou: olha, Tadeu, cada um de nós tem que cuidar da sua própria reforma, da edificação do reino de Deus em nós mesmos. Os que ainda não estão no mesmo caminho, deixe eles, são irmãos nossos. E se Deus permite, não cabe a nós, querer fazer esse trabalho. Um dia eles também, vestirão a túnica do bem. E aí Tadeu prossegue: no entanto, não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertesse à verdade dos céus? E aí Jesus responde, sem se surpreender: por que motivo não procede Deus assim?
porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade em Deus. Abraça sempre o seu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonaste as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelam em sua casa. Vejam só que interessante. Se Deus não faz isso, por que eu vou fazer, Tadeu? Se Deus permite e dá o tempo a cada um de seus filhos, aguarda pacientemente cada um de nós. Todo mundo um dia vai chegar lá. Vai depender ali do seu esforço, do seu empenho, mas todo mundo vai chegar um dia, na condição de espírito puro. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar no meio do caminho. E além dessa vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Olha que interessante agora, irmãos. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e a sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhes foram confiados, no plano geral, sendo também justo que lhe pergunte pelo que tem feito pelos seus pais, sua companheira, seus filhos e seus irmãos. Então, Deus, vai questionar, nós seremos questionados através até da nossa própria consciência, daquilo que era obrigação nossa, que estava dentro do nosso alcance, não com relação aos outros. E aí Tadeu contempla o mestre tomado de profunda admiração e diz: Senhor, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Toda intenção excelente, disse Jesus, será levada em conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como meu Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Quer dizer, temos que fazer o que está ao nosso alcance. E prossegue Jesus: o adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples, os de boa vontade, nunca lhes fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. E é verdade, meus irmãos, a gente analisando o Evangelho, a gente percebe que o Cristo sempre preferiu o convívio com os simples, com os aflitos, os enfermos, os de boa vontade. Mas toda vez que chegava um fariseu, alguém para provocar, ele recebia com a mesma bondade de sempre. E às vezes até provocava o mestre e ele dava uma resposta linda. O apóstolo, humilde, sorriu, saciado em sua fonte de conhecimento. Porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente a vítima que lhe procurava. Então ele ainda estava cismado porque ele não conseguiu ajudar a moça. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei
para afastar as entidades da sombra quando seu império se estabeleça nas almas? Resposta do Cristo: voltamos assim ao início das nossas explicações, pois, para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do seu espírito, sendo este o teu objetivo de vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contentor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? O reino de Deus é edificação divina da luz. A luz ilumina, dispensando longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Então, meus irmãos, Jesus aqui nos ensina que só o bem e o amor vão vencer o mal. O orgulhoso, ele só consegue diminuir ali o seu ímpeto diante de um humilde. Se colocar dois orgulhosos, eles vão ficar batendo boca até sair nas vias de fato. O mal só vai gerar mal. Então, o que vai quebrar a cadeia do mal, do orgulho, do ódio, é o bem e o amor. Bom, nós vamos aqui encaminhando para o fim da nossa participação, destacando, portanto, que essa é a maior obra que nós precisamos, né, e que nós temos que fazer, que é o nosso novo eu, né, um novo e renovado ser humano, né, evangelizado em Cristo. E que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde a respeito do escândalo, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, de reflexão, de esclarecimento a respeito da lei de Deus. Pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. Meus queridos irmãos, os temas hoje apresentados nos levam a uma das mais belas parábolas que Jesus nos apresentou, muito conhecida como o jovem que não respeitava os direitos do pai e do irmão. Na verdade, a beleza da parábola está quando ele diz que saiu da fazenda para tornar-se um perdulário. É como se nós saíssemos daqui e distantes daqui, abandonássemos tudo aquilo que aqui vivemos, aprendemos e que realmente nos elevam durante o nosso processo evolutivo. Quando nos afastamos da tolerância, da verdade, da bondade, da caridade, da misericórdia, nós estamos desprezando as benesses que o Pai nos concede no processo evolutivo. Na verdade, a parábola começa por Jesus dizendo que um homem tinha 2 filhos. Esses 2 filhos nós podemos traduzir como a bondade e a maldade, a razão e o sentimento, que são os elementos que nós devemos interiorizar para podermos nos avaliar antes de avaliarmos o outro. Porque quando o irmão mais novo, que também encontra-se em nosso íntimo, retorna, ele é ofendido praticamente pelo irmão mais velho, que naturalmente processa como um sabedor, conhecedor de tudo, ao dizer que o irmão esbanjou
a herança que pertencia a ele. Então, ao sairmos daqui, nós não podemos esquecer que não podemos esbanjar todas essas informações que aqui recebemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E com essa prece estamos encerrando os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter ficha de médico, adulto e criança. Quem for receber as fichas, permaneça sentado.